Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ambiente muito conturbado em São Januário, esta é a verdade. O Paulo Brax aí com proposta do Atlético Mineiro para deixar o Vasco da Gama. O senhor Luiz Melo aí, que pode ser afastado do cargo já nessa segunda-feira. A gente vai falar muito aqui também sobre a preparação envolvendo o Vasco da Gama e Goiás. Goiás vem para o Rio de Janeiro aí, empolgado, com um treinador novo, porém o Vasco é muito favorito para esse jogo aí. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços, sem maquiagem e sem sacanagem. A gente vai atualizar principalmente a situação de Lianco, Fernando e Lanzini. Perfeito, torcedor do Vasco? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Bem, meus amigos, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Goiás, um jogo aí que ganhou contorno decisivo, vai acontecer em São Januário na próxima quinta-feira. Torcida do Vasco deu mais um voto de confiança, comprou todos os ingressos. E o seguinte, né? A gente vai pegar um Goiás aí que não venceu fora de Goiânia ainda, que é um dos piores visitantes desse campeonato brasileiro e que está ali na 18ª colocação. Perfeito? Então, é um jogo aí que veio na hora certa para o Vasco da Gama sair ou tentar sair da zona do rebaixamento. O Vasco tem que vencer aí por uma diferença aí de 3 gols aí e torcer ali por um tropeço das equipes que estão ali acima na tabela. E o seguinte, né? O Vasco ontem fez um jogo-treino que decepcionou muito o torcedor. É jogo-treino, mas a gente fica chateado porque o Barbieri teve uma semana inteira para poder treinar e a gente viu pouca evolução, mudanças no time aí confirmadas aí no treinamento de hoje, o Lincoln treinando aí como titular, a gente viu também aí o Zé Gabriel e o Matheus Carvalho, Cocão, ganhando ali as vagas no meio campo, Andrei confirmadíssimo ali junto com o Marlon Gomes e o menino Ryan e o Alex Teixeira desbancando ali o Pedro Raul e o Gabriel Peck ali no ataque vascaíno. Promete esse jogo aí em São Januário. Meus amigos, situação aí envolvendo essa confusão toda no Vasco da Gama em meio a uma janela. O CEO da SAF, Luiz Melo, pode ser destituído do cargo nesta segunda-feira, tá? Notícia atualizada para você, torcedor do Vasco. Inclusive, na próxima segunda-feira, após chegar ao conhecimento público que o Paulo Brax, ou melhor, o Luiz Melo assinou aí um contrato de termo de trabalho com a SAF do Vasco, sendo sócio do Flamengo, será protocolado um pedido na Secretaria do Vasco da Gama para que o mesmo seja demitido, certo? Há um impeditivo, um desrespeito total aí ao estatuto. Bom, e com relação a essa situação aí do Paulo Brax, galera, em meio a uma janela que o pessoal diz que o Paulo Brax está negociando aí vários jogadores, a verdade é que o Paulo Brax tem uma proposta na mão aí do Atlético Mineiro para poder deixar o Vascão da Gama, isso mesmo. O Paulo Brax aí, que efetivamente, né, não tem feito um bom trabalho no Vasco, não fez um bom trabalho no Internacional, no América Mineiro,
mas enfim, foi contratado. E o seguinte, Paulo Brax pode deixar o Vasco e parar no Galo, isto porque o Rodrigo Caetano vai ser o gerente aí de futebol da seleção brasileira. Bom, situação aqui envolvendo reforços, pessoal. Eu estou vendo aí muitas notícias com relação à situação de reforços. Mas o que a gente tem de concreto neste momento? Faltam 15 dias para fechar a janela, 15 dias, melhor dizendo, 15 dias para abrir, Laureano. 15 dias para abrir a janela. Isso mesmo. E o que acontece? 2 semanas faltando, sabe o que você tem de concreto hoje? É que Serginho é do Vascão, Serginho chega amanhã para poder fazer exames médicos aí e já ir treinando no CT Moacir Barbosa, porque já deverá estar no esquema aí para o jogo contra a equipe do Cruzeiro, certo? O Vasco já quer colocar todos os reforços já para o jogo do dia 8 de julho. E o seguinte, né? Hoje a gente tomou conhecimento que o jogador Dalbert, né, da Inter de Milão, lateral esquerdo, foi oferecido ao Vasco da Gama e a outros clubes brasileiros. Isso mesmo, Dalbert. O jogador teve uma contusão muito grave aí no ano passado, né? E desde aquele momento ali não conseguiu mais atuar. Rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. E aí é o seguinte, pessoal, essa situação do Dalbert aí é também porque o Léo Piton, né? O Lucas Piton, Léo Piton não, Lucas Piton, ele simplesmente tem propostas para deixar o Vasco da Gama de clubes da França e também, principalmente, da Itália. Então, Vasco aí já vendo possibilidades de lateral esquerdo, caso o nosso Piton nos deixe. E é o seguinte, né? O Vasco não pagou nada ainda ao Corinthians sobre essa negociação. Está devendo. Bom, situação aí do Leão. O Vasco segue aguardando aí o fechamento aí das negociações. A proposta está na mesa do Southampton aí. Proposta aí de 1 ano de empréstimo aí. Lianco batendo metas aí, o Vasco vai ser obrigado a comprá-lo, mas por enquanto o martelo não foi batido com relação a essa contratação. O Vasco espera se reforçar aí, pelo menos com 2 jogadores na zaga, certo? Até porque o Vasco liberou o Miranda, liberou também o Capasso, tá machucado, vai ficar 2 meses aí parado aí, e o Vasco negocia aí com o Igor Rabelo também, jogador do Atlético Mineiro. Situação aí do Balbuena não vai rolar, jogador muito caro que interessa aí o Fluminense. Sobre a situação do Fernando aí, que ontem foi dado como certo a situação do Fernando, tá? A negociação com o Fernando é muito difícil. O jogador tem mais 1 ano de contrato lá na equipe dele, no Sevilha. Porém, há uma reunião marcada para amanhã com o Fernando, tá? Todavia, a gente vai colocar uma coisa aqui que nenhum canal está colocando, porque tem que financiar, que vai chegar reforços aqui no Vasco. Mas olha só, Jornal Espanhol diz que Fernando ficará no Sevilha por mais 1 ano, tá? Na Espanha, cravando a permanência aí do Fernando. E a situação do Lanzini, que eu acho que é a mais complicada dessas todas por conta da concorrência, o Vasco da Gama segue aí as tratativas, o Abel tendo um papel determinante nessa negociação. Enquanto isso, meu irmão, é o seguinte, a gente vive uma realidade complicada. Salgado, proibido de estacionar em São Januário. Luiz Melo sendo destituído do poder e
o próprio Paulo Brax, que estaria negociando com todos os jogadores aí, pode parar no gato. Esse é o Vasco aí, hein, da 777 Parques. Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.